Educar é adquirir dotes físicos, morais e intelectuais, e a escola faz isso comunicando pela fala, pela escrita, por sons, por imagens, por cores, por cheiros. Hoje as crianças começam desde cedo a ler imagens, sons, gestos, cores, tudo misturado, e então nós devemos usar essa tecnologia que está tão presente na vida de toda a gente para enriquecer o ensino-aprendizagem. A Unesco, desde 2014, diz que a educação e a tecnologia podem e devem evoluir lado a lado para servir de apoio uma à outra. Maria Luísa Santaella, que é uma investigadora conceituada, diz que, de facto, a educação sempre esteve apoiada na tecnologia. A tecnologia, ou melhor, nunca houve educação sem ser mediada pela tecnologia. Desde a fala, ela diz que temos um aparelho fonológico instalado no nosso corpo, a escrita, a linguagem impressa de Gutenberg, os meios de comunicação de massa, a revolução eletrónica da Segunda Guerra Mundial, os radares, e agora os computadores, o ciberespaço. Portanto, ela diz que não podemos lutar contra a tecnologia e sim encarar a tecnologia como potenciadora dos processos de ensino-aprendizagem. Segundo vários estudos, onde se incluem também alguns feitos pelo meu professor orientador, professor Dr. António Moreira, a utilização de recursos audiovisuais na escola permite criar metodologias ativas, onde as crianças aprendem de uma forma interativa e onde fazem aprendizagens pela descoberta refletida, isto é, a autoaprendizagem. E dessa forma desenvolvem competências de aprendizagem como a autoconfiança, a autorresponsabilidade, o autocontrolo, porque aprendem de uma forma ativa, autónoma, responsável, construindo continuamente os seus saberes. Hoje venho falar-vos sobre um estudo empírico que fiz numa escola de primeiro ciclo de peso da Régua. A turma era composta por 19 alunos de terceira classe, terceiro ano, 8 aninhos, e o que pretendíamos era ver como este recurso educativo, o cinema, tinha impacto no autoconceito académico de cada criança. E o que é o autoconceito académico? Segundo o professor Moreira, é a imagem que o indivíduo desenvolve e tem de si como sujeito envolvido num determinado processo de escolarização e de aprendizagem. Portanto, são as percepções e as avaliações que nós temos das nossas competências para fazermos as tarefas escolares. E segundo Moreira, estes modelos pedagógicos que baseiam a autoaprendizagem, que se baseiam em autoaprendizagens, nestas metodologias ativas, têm contributos muito positivos no autoconceito académico e, sobretudo, a nível da motivação, da orientação para a tarefa, da confiança nas capacidades e na relação com os colegas. O nosso estudo foi sobre filmes, por isso tivemos que escolher os filmes. Escolhemos 6 filmes curtos, porque as crianças cansam-se a ver filmes também, quando são muito compridos. Um foi Donald no País da Matemática, onde fala sobre a matemática e como ela está em tudo o que nos rodeia. A Aquametragem fala sobre a água, os problemas do desperdício, o papel de Natal sobre a destruição das florestas, a importância da reciclagem, o consumismo. O Meu Avô, onde falámos sobre as relações familiares, ou a falta delas, as dificuldades económicas de famílias, a abnegação. Cuerdas, onde falámos sobre o aceitar ao outro, aceitar as diferenças, a amizade. E a Niki Bobó,
onde falámos sobre o bem, o mal, o correto, o incorreto, o desejo, a transgressão, o valor da amizade também. Fizemos 6 sessões, cada sessão passou por quatro etapas. Primeiro, a seleção do filme e eventuais materiais ou recursos complementares e a construção de um guião-filme, de análise ao filme. Depois, a visualização do filme, a seguir a análise e debate do filme, debatiam-se imagens, ideias, partes do filme, atitudes, que são articuladas com conhecimentos prévios, com observações, em que todos participam, todos dão o seu contributo, e é aqui que se faz o conhecimento, que se constrói o conhecimento, é nesta fase. E depois terminávamos sempre com a resolução do guião fílmico. Depois destas 6 sessões, foi distribuído um questionário a cada aluno para vermos, então, de que forma é que esta metodologia impactou no autoconceito académico. As respostas foram classificadas em duas categorias: de tendência positiva, se argumentassem positivamente, ou de tendência negativa, se a sua argumentação fosse em desfavor. Depois recorremos a uma análise comparativa das respostas para ficarmos a saber, então, as ideias que as crianças tiveram desta metodologia. Como tinha dito, os alunos eram 19 e vocês vão verificar que as respostas são sempre de categoria motivante. A primeira era a motivação e nós queremos saber o gosto e o interesse que esta metodologia despertava. Tenho aqui plasmadas algumas respostas de alguns meninos, eles têm 8 anos. Vou ler, por exemplo, aqui: sim, motivou-me, gosto mais de aprender com os filmes, ficamos mais atentos, é giro, é muito interessante. Eu acho que os filmes nos ajudam porque são mais divertidos e deixam-nos com curiosidade de aprender mais. Portanto, eu fico a querer aprender mais sobre aquela matéria. Eles foram unânimes em dizer que os filmes motivam, que os filmes prendem o seu interesse, prendem a sua atenção e que os focam na mensagem. Portanto, para além disso também, como disse ali um aluno, também aguçam a curiosidade para procurar novos conhecimentos. E isso é a autoconstrução do saber. Na orientação para a tarefa, pretendíamos saber se esta metodologia permitia uma melhor organização de ideias, uma melhor aprendizagem, um melhor desempenho. E, como estão aqui alguns excertos de respostas, ajudam a fixar bem e consigo organizar melhor as ideias e ter melhor desempenho. Dão-nos mais ideias, aprende-se melhor, é mais fácil, é divertido e interessante, ajuda a ter menos dificuldade em aprender. Eu aprendo melhor e as ideias vêm mais rapidamente e nas imagens eu posso tirar ideias. Portanto, mais uma vez, vemos que ajudam a aprender mais facilmente, ajudam a fixar a matéria, ajudam a ter mais ideias, levando a um melhor desempenho e, como disseram, de uma forma divertida e interessante. Portanto, todos referem que há uma maior facilidade de compreensão quando associamos a imagem do que só a palavra. Na confiança nas capacidades, pretendíamos saber se o aluno, que confiança é que o aluno tem nas suas capacidades de desenvolver as tarefas que lhe são pedidas, de expor as suas ideias, de argumentar. Todas as respostas foram também de tendência positiva. Quando vejo um filme, nas perguntas, tenho mais vontade de falar e com menos vergonha. Ajudou-me a confiar. Com os filmes ganhei mais coragem, mesmo que os meus colegas tenham respostas diferentes, vou ter coragem. E mesmo que eu acho que as respostas dos meus colegas estão erradas, devo dizer o que acho da resposta. Tenho vontade de participar, já não tenho vergonha, até pelo contrário, gosto de dizer as minhas ideias. Portanto,
Abordar temas através de filmes deixa os alunos menos envergonhados, com mais vontade de falar, com coragem de expor as suas ideias. Isto mostra que a segurança de cada aluno está diretamente relacionada com o acreditar em si, não é? Em relação à relação com os colegas, o que pretendíamos era saber se a relação do grupo de trabalho ficava mais fortalecida, mais valorizada, ou se, pelo contrário, os laços do grupo de trabalho não se fortaleciam, permaneciam da mesma forma. E algumas respostas: respeito a opinião dos outros, porque ninguém pensa igual, e até às vezes muda a opinião por causa dos outros. Agora, dou bastante mais valor às opiniões dos meus colegas. Cada vez que vou ouvindo as respostas dos meus colegas, fico a perceber e aprendo com as respostas. Às vezes os outros meninos têm respostas que ninguém imagina. Quer dizer, eu nem nunca tinha pensado naquela maneira de ver a coisa, mas agora que ele pensou, eu afinal estou errado. Eu aprendi com ele. Nós até aprendemos quando os nossos colegas dão opinião. Agora já valorizo mais os meus amigos e colegas. Às vezes percebo coisas que nunca percebi antes. Portanto, podemos concluir que a turma, como o grupo de trabalho e as relações entre pares, saíram fortalecidas. Os alunos apreciam as opiniões dos outros e valorizam-nos. Isso é aprender a viver em sociedade, não é? Isso faz crescer o respeito mútuo pela diversidade de ideias. Isso é os alunos que nós queremos ter e é a sociedade que nós queremos ter. E a professora? Quisemos também saber se a professora tinha a mesma opinião dos alunos. E para não demorar muito, ela disse que os conteúdos passam muito mais facilmente com estas metodologias, que os conteúdos audiovisuais são motivadores e facilitadores da compreensão, conduzindo a um melhor desempenho, que o audiovisual facilita a expressão e a comunicação, proporcionando a interação e a confiança individual, e que esta metodologia facilita a interação e a integração dos elementos do grupo, contribuindo para uma valorização do outro. Portanto, em jeito de conclusão, o uso do cinema com propósitos pedagógicos é um fator motivacional muito grande, tem efeitos muito positivos na aprendizagem de conteúdos, mas os mais positivos ainda no que respeita às percepções que cada aluno tem de si próprio, isto é, no autoconceito académico. A aula tornava-se uma comunidade de aprendizagem, onde cada um se sentia mais motivado e as aprendizagens para as aprendizagens e cada um se sentia também mais empenhado nas tarefas, todos queriam participar, todos queriam dizer. É muito curioso que quando me encontravam na rua, na escola, não perguntavam, vamos ver outro filme? Perguntavam, do que vamos falar hoje? E depois é que perguntavam, e vamos ver um filme? Portanto, eles gostavam do debate, gostavam da discussão. Outra curiosidade é que eu cheguei a dizer à professora, fulano, muito assertivo nas respostas e está sempre a participar. E a professora disse, muito curioso, sabes que eu já notei que tenho aqui uns 4 ou 5 que nunca abrem a boca. E agora estão sempre a falar e dizem coisas acertadas. Portanto, eles sentiam-se à vontade. E eu uma vez interroguei-os, mas porquê é que vocês dizem que não falam nas aulas e agora aqui falam? Sabe, professora, é que quando a professora faz perguntas nas aulas, nós parece que estamos a falar de nós. Aqui não, nós estamos a falar do filme. Portanto, damos a nossa opinião à vontade. Obrigada.